Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de Honra. A crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, começa agora o Palavra de Honra pela CBN Campinas. Eu quero mandar um abraço aos amigos que nos prestigiam com a maior audiência do horário, especialmente para o Dr. Ricardo Ortiz, que organizou o encontro na Casa da Advocacia de Campinas, que acontecerá na próxima quarta-feira, 21 de setembro, a partir das 18h30. Esse evento traz temas importantes para a advocacia trabalhista que impacta na vida dos trabalhadores e, consequentemente, de toda a sociedade. Ricardo Ortiz reuniu 2 desembargadores do TRT-15, Dr. José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, que abordará o relacionamento entre a advocacia e a magistratura, e o Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, que vai tratar do recurso de revista, um tema que exige muita experiência no direito processual trabalhista. Os outros 2 convidados, o juiz auxiliar da Vice-Presidência Judicial do TRT-15, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, vai apontar os caminhos da sustentação oral, especialidade de poucos. A advocacia estará representada pelo Dr. Renato Cássio Soares de Barros, com as questões que envolvem a justiça e a igualdade social. A inscrição é gratuita, pode ser feita pelo oabcampinas.org.br/eventos-2/. Vou repetir, oabcampinas.org.br/eventos-2/, sem nenhum custo, e você ainda pode contribuir com algum alimento não perecível que será doado às entidades cadastradas. Dr. Ricardo Ortiz tem atuado de maneira competente frente à Comissão Especial de Relacionamento com o TRT e a OAB São Paulo. Nosso apoio integral à advocacia de Campinas. Mas no programa de hoje vamos conversar com o candidato ao Senado italiano, Andrea Matarazzo. Ele que já foi embaixador do Brasil na Itália, vai nos contar um pouco da importância dessa função para os italianos e descendentes que vivem na América do Sul. E tenho dito, palavra de honra. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora, entrevista. Muito bem, amigos, no programa de hoje vamos conversar com Andrea Matarazzo. E para conhecer o nosso entrevistado é preciso traçar um breve currículo da sua atuação intensa na vida dos brasileiros e dos italianos. Ele é presidente da Matarazzo Holding,
membro do Conselho da Fundação Bienal de São Paulo. Bastaria isso, mas acumula também uma diretoria da Fiesp, é coordenador do MBA da Faculdade de Comércio de São Paulo, onde também leciona, foi vereador na capital. E eu vou destacar, entre suas inúmeras atividades, a passagem pela Secretaria de Comunicação do Governo da Presidência da República, do governo Fernando Henrique Cardoso. Andréa Matarazzo, um prazer recebê-lo no Palavra de Honra aqui da CBN Campinas. Muito obrigado a todos os ouvintes da CBN. Para mim é um prazer falar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Andréa Matarazzo, olha, são tantas as perguntas a fazer. Eu vou começar pedindo para que você nos explique como um italiano ou descendente de italiano poderá votar no Senado italiano, aqui da América do Sul. Como é que isso é possível, Matarazzo? O governo italiano, ou a Itália, como ela teve uma imigração muito forte, final do século XIX, começo do século XX, você tem um contingente imenso de descendentes de italianos, que são cidadãos italianos que vivem no exterior. Praticamente 50 milhões de pessoas com descendência italiana que vivem fora da Itália, que tem a população de 52 milhões, portanto é uma Itália fora da Itália. Por isso os italianos decidiram fazer, o parlamento italiano anos atrás decidiu dar o direito a voto a todos aqueles cidadãos italianos que tivessem sua cidadania reconhecida pelas embaixadas, pelos consulados. E dividiram, então, o mundo em 4 jurisdições. Uma delas, chamada circunscrição meridionale, que é os votos da América do Sul. Então, todos aqueles descendentes italianos, ou pessoas que têm cidadania italiana e moram na região da América do Sul, elas estão recebendo em suas casas as cédulas para votar num senador e em 2 deputados da circunscrição da América do Sul. É assim que funciona. Então, depois o parlamento tem, de cada uma dessas regiões, um senador e 2 deputados que têm exatamente os mesmos poderes que os outros senadores e deputados, com um a mais, que é representar essas comunidades ao redor do mundo. Você já foi embaixador do Brasil em Roma, no governo Fernando Henrique Cardoso. Por onde passou, sua atuação sempre foi importantíssima para o país. Como é que você vai conseguir votos dos países aqui ao redor do nosso continente, da Argentina, porque a América do Sul é enorme. Você tem também mecanismos para falar com esse eleitor fora do Brasil? Porque aqui hoje, pela CBN Campinas, não sei se você sabe, nós falamos para mais de 50 cidades, isso oficialmente. Nós entramos no interior, num raio enorme aqui de audiência. Como é que você chega lá fora do país hoje, Matarazzo? Exatamente. O grande desafio é exatamente esse. Como conversar com os eleitores, principalmente num período tão pequeno de campanha, porque o governo, o parlamento foi dissolvido 25 dias atrás e convocaram eleições para depois de 25 dias. Portanto, você teve um curto espaço de tempo para falar com todas as comunidades. Bom, eu tenho uma vivência pública bastante grande, uma experiência na área pública, e com relação à Itália em especial, minha família é italiana, então eu tenho um convívio grande, permanente com a Itália, como você disse, fui embaixador lá. Tenho família grande na Argentina também. Mas o essencial, eu acho que hoje, com a tecnologia moderna, com os meios de comunicação mais setorizados, você tem condições de falar, de fazer chegar a sua mensagem a esses lugares. E principalmente através dos partidos também, que estão, eu estou numa coligação cujo partido está em alguns países, ele é presente em alguns países. Então essa é a forma que você consegue para falar.
seja através das redes sociais, seja através de programas de rádio, principalmente entrevistas em jornais, em podcasts e uma série de outros instrumentos. Claro que não é uma coisa simples, mas esse é justamente o grande desafio. O direito romano faz parte da nossa vida e me dá a sensação, quando eu fui consultado sobre a possível entrevista com você, me dá a sensação que o Império Romano, ele manteve uma estrutura jurídica que amplificou pelos laços sanguíneos o direito romano, o direito italiano por todos os continentes, para abraçar os descendentes e os italianos que imigraram, mas continuam no exercício da plena cidadania italiana. Sem dúvida nenhuma, e por isso que eu digo, tem uma importância enorme isso. Um senador da República Italiana é o mais antigo e prestigioso senado do mundo. Então é um voto sério, tem que votar numa representação boa, porque o representante da América do Sul lá é que fará a imagem da América do Sul. E eu me aceitei a disputar essa eleição porque justamente a nossa imagem lá está muito ruim. O senador que foi eleito, no caso pela Argentina, foi caçado por falsificar votos, por ter imprimido votos falsos na Argentina. Você imagina que horror. E os deputados, e principalmente um dos deputados nossos também, não tem presença lá. Vai 15% das sessões, isso é muito mal. Então, eu acho o seguinte, essa representação de um senador lá, como é um senador que tem todos os direitos e deveres igualzinho dos outros senadores, ele tem o papel fundamental dele é mostrar aos italianos e representar a comunidade que nós temos aqui à altura da importância que a comunidade tem, porque os italianos dão importância. Você imagina o seguinte, o maior produtor de soja do mundo é um neto de italiano, se ele é cidadão italiano, mora no Mato Grosso, que é o Maggi. O maior produtor de açúcar e álcool do mundo é um italiano, que mora aqui em São Paulo, que é o Binho Ometo, neto de colonos italianos e, portanto, cidadão italiano. Uma referência na área médica, como, por exemplo, o Silvano Raia, na área de transplantes de fígado, uma referência mundial, é um italiano que mora aqui em São Paulo. Então, os italianos, eles dão esse valor. E nós temos que fazer eles enxergarem esta dimensão e esta importância que nós temos. Por quê? Porque a Itália pode oferecer para nós vantagens enormes. Por exemplo, na educação, você pode que os nossos filhos, nossos netos, podem se educar ou podem estudar lá com pequena modificação na lei, de forma que os currículos sejam validados. A mesma coisa em empregos. A Europa precisa de empregos, precisa de jovens. A Europa não tem mais jovens. O Brasil tem muitos jovens e muitos talentos. E o cidadão italiano, ele pode trabalhar lá. E a Itália é a porta de entrada para a União Europeia. Então você tem essa avenida de oportunidades que nós temos que aproveitar. Então, por exemplo, cobrar dos italianos o ensino da língua italiana de novo, como eles já fizeram nas escolas públicas. Hoje é mais fácil ainda, porque você pode fazer ensino à distância. Isso já facilita o acesso das faculdades e das escolas italianas lá para os alunos daqui, inclusive alunos da escola pública, porque lá a escola é pública também. Então tem muitas coisas, por exemplo, a associação entre empresas, a pequena e média empresa, a pequena e média indústria, com pequenos ajustes de lei, você faz com que isso seja facilitado. Você pode fazer associações com muita facilidade, né? Que é bom para lá e bom para cá. Então tudo isso são coisas que eu vi quando estava na Itália, quando fui embaixador, que a Itália não conhece o Brasil e o Brasil não conhece a Itália. E o nosso papel é fazer com que a Itália conheça o Brasil e que os brasileiros percebam as grandes oportunidades que eles, como descendentes de italianos, eles têm. O sobrenome Matarazzo pesa muito na sua vida, porque imediatamente a gente liga ao Conde Matarazzo, né? Que foi um homem visionário, um homem que, enfim, marcou a sua história na atividade industrial e comercial do país, entre outras, né? Sem dúvida nenhuma, um homem de imensa visão, e eu na família tive
outros, o caso do Titilo Matarazzo, que praticamente me criou, que era o Francisco Matarazzo Sobrinho, um grande mecenas do Brasil, fundo da Bienal de São Paulo, do Museu de Arte Contemporânea, Vera Cruz de Cinema e todas essas coisas. Então é um nome que pesa pela responsabilidade que eu vejo que nós temos de manter tudo aquilo que ele significa, toda a história que o meu nome significa, né, que foi construído com muito suor, muito trabalho pelos meus bisavós. E você sabe uma coisa interessante, que me orgulhou muito quando eu fui entregar as credenciais para o presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi. O presidente italiano me falou, embaixador Matarazzo, é muita honra em receber suas credenciais. Você descende de uma família que deixou a Itália no final do século XIX pelas dificuldades. E hoje você volta à Itália representando o país que acolheu essa família. Então seja bem-vindo de volta. Isso é uma coisa que me emocionou muito, porque de fato é verdade, simboliza o sucesso desses imigrantes todos que vieram para o Brasil. Cá entre nós, que vir para o Brasil no século XIX era bem diferente do que chegar aqui hoje. O Brasil não tinha nada, né? Nada. E era a 12 mil quilômetros. Com relação à Fiesp e à Holding Matarazzo, como é que você vê a economia brasileira? Sem querer mudar muito de assunto, mas dando uma guinada. A economia brasileira, ela sempre oscilou, não é? Sempre está lá em cima e lá embaixo. Parece que a gente vive tropeçando. Vamos chegar algum dia a uma estabilidade? Qual sua visão, caríssimo André Matarazzo? Acho que falta discutir o Brasil, né? O que a gente tem visto, infelizmente, são sempre discussões do passado, a classe política discutindo a próxima eleição e nunca o interesse da população. Quando eu saí da Fiesp, porque fui para a área pública em 95, a indústria no Brasil significava 20% do PIB. Quando eu voltei para a Fiesp o ano passado, 2021, representando a minha empresa, a indústria representa 10% do PIB. Quer dizer, houve uma desindustrialização imensa no Brasil, um país que precisa da indústria para gerar emprego, né? Então o Brasil não deu a atenção que deveria ao setor industrial, ao setor produtivo, e precisa retomar com urgência isso daí, porque a indústria é a grande geradora de empresa. Agora, a esperança a gente tem que ter, porque o Brasil ainda é um país jovem e tem que aproveitar essa juventude para lançar programas importantes de desenvolvimento, porque só com empresas, com empregos e com renda é que você transforma o país. Você precisa urgente melhorar a educação, você precisa urgente fazer programas de qualificação profissional para que a nossa mão de obra seja compatível com a necessidade da economia contemporânea, né? Então tudo isso são coisas que eu espero que o Brasil olhe. E por isso que hoje, quer dizer, quando eu vou para o Senado italiano, ou hoje pleiteio o Senado italiano, não significa que eu me afaste do meu país. Ao contrário, porque eu sempre manterei os olhos bem abertos, não só nessa relação Brasil-Itália, como você estando numa posição dessa, você sempre é um interlocutor e é um opinador também no Brasil sobre as questões nacionais. Muito bem, vamos terminar a nossa entrevista explicando para os descendentes de italiano, aqueles que têm a cidadania, como é que eles poderão votar, porque acredito, André Matarazzo, que muitos sequer sabem dessa eleição para o Senado italiano. Explica para esse nosso ouvinte da região metropolitana de Campinas e das outras cidades onde o sinal da CBN chega, como entrar em contato com a cédula, por exemplo. Como requerer uma cédula para essa eleição? Bom, primeira coisa, eu acho que quando você vai votar no senador da República Italiana, num deputado, em 2 deputados, tem que votar em quem tem experiência, né? Você não pode ir, seu candidato não pode ir lá para aprender a ser político na cadeira de senador. Ao contrário, né? O Senado é a mais alta esfera do legislativo, onde a pessoa é a consagração da vida de um político, onde ele tem que colocar toda a sua experiência à disposição das pessoas, ao bem público, é o que eu pretendo fazer. Segundo, você vai estar recebendo na sua casa, deve estar recebendo já, as cédulas
uma verde, onde você vota um senador do lado do logotipo do partido, você escreve lá o nome Matarazzo. Você recebe também uma cédula marrom, onde você vai votar para deputado, 2 nomes. Do lado do logotipo PD, você vota primeiro Fábio Porta e segundo Antonella Pinto, que é uma mulher bastante inteligente na Venezuela. Pega as 2 cédulas, coloca no envelope que já está, que vem aí o envelope menor. E pega também, tem um certificado eleitoral para recortar. Coloca tudo no envelope selado e fecha e põe numa caixa de correio. Essa é a forma de votar. Se até amanhã você não recebeu ainda as suas cédulas e você é um cidadão italiano, tem que entrar em contato aí com o consulado de Campinas, né, que é o consulado italiano aí de Campinas pela internet. Ok, tá aí a palavra do candidato ao Senado italiano, Andrea Matarazzo. Desejar a você sucesso nessa empreitada. Aliás, o sucesso acompanha a sua vida e com certeza você estará lá nos representando, levando o nome do brasileiro italiano, se eu puder chamar assim, né, do descendente de italiano, também por aquelas praças. Muito obrigado pela sua presença no Palavra de Honra da CBN Campinas. Para mim foi um grande prazer e uma honra participar do seu programa, de falar na CBN, principalmente nessa região de Campinas, aliás, que tem uma das grandes concentrações de italianos no Brasil. Onde tem italiano tem arte, né, André? Não dá para dissociar a arte da Itália, não é verdade? Que prazer. A arte e a estética, né? Que são coisas intimamente ligadas ao italiano. Tenho certeza que você será eleito e você tem o compromisso de eleito voltar aqui no Palavra de Honra, tá bom? Puxa, eu vou aí. Você pode chamar, com o maior prazer, viu? Grande abraço. Arrivederci. Obrigado, pode me chamar aí que eu vou. Abração. Palavra de Honra. Volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o 1º semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e FAAGRO. Faça seu vestibular online em seufuturonaprática.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Palavra de Honra. Muito bem, amigos, o Palavra de Honra fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da CBN Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Palavra de Honra. Oferecimento Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonaprática.com.br.